Estamos no Espaço INPE com o quadro O Panorama da Saúde Mental. Sou Lara Hilve, fonoaudióloga do Instituto INPE. A entrevistada de hoje é a doutora Lara Liege, terapeuta ocupacional, especialista em neuroaprendizagem, certificada em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. O tema de hoje será Integração Sensorial, desenvolvendo e explorando. Doutora Lara, explica pra gente o que é integração sensorial e quando ela é indicada? Então, a integração sensorial ela foi desempenhada e idealizada pela terapeuta ocupacional chamada Aires, e ela relatava que a integração sensorial é um processo neurológico que visa a organização das sensações do próprio corpo e do ambiente para esse uso efetivo do corpo no ambiente. É meio redundante, mas é isso mesmo. E através dessas experiências e da exploração comum do que a criança vai desempenhar a integração sensorial. A criança vai fazer tudo isso através do brincar, então ela vai explorar esse ambiente, ela vai organizar suas sensações e ela vai transformá-las em habilidades para, no futuro, essas habilidades serem mais rebuscadas, mais aprimoradas e que ela desempenhe suas tarefas com mais independência e funcionalidade possível. Então, assim, a terapia ocupacional de integração sensorial, ela é feita pelo terapeuta ocupacional capacitado, né? Então, ele vai avaliar a criança, ele vai pontuar todas as necessidades dela e vai surgir um alerta nele sobre quais fatores podem fazer com que essa criança necessite da integração sensorial. Então, assim, muitas vezes a criança ela não consegue pisar na grama, ela tem intolerância a certas texturas, ela não gosta de água, molhar a roupa, ou então ela é desastrada, ela é muito desatenta, ela busca muito som, ou ela tem muita dificuldade de aceitar sons, sejam eles leves ou então sons mais agudos, sons de liquidificador. Ela não tolera muito bem o parquinho, então ela não gosta de descer no escorregador, ela não gosta de andar no balanço, então ela faz movimentos que não são adequados para aquele ambiente, para aquele momento. Então, assim, tudo isso surge um alerta, mas assim, falar que a criança necessita, né, requer tudo isso e também alguns transtornos, como o autismo infantil, atraso no desenvolvimento. Voltando para o autismo, 90% das crianças autistas, elas têm uma desordem sensorial. Então, assim, elas muitas vezes necessitam desse acompanhamento. Então, síndrome de Down, TDAH. Então, todas essas crianças realmente geralmente pode precisar desse acompanhamento ou de uma avaliação de um terapeuta ocupacional. Certo. E fala pra gente um pouquinho sobre a sala de S, como se dá a intervenção e qual a idade desse público? Então, a sala de integração sensorial ela é composta principalmente pelos equipamentos suspensos, né? Esses equipamentos suspensos são a lycra, o rolo, a plataforma, o helicóptero, alguns equipamentos de solo, né? Que são piscinas de bolinha, entre outros, diversas texturas que nós usamos, recursos terapêuticos e atividades lúdicas. Então, tudo isso ele vai nortear a criança para a intervenção. E assim, na integração sensorial, a gente trabalha com 7 fatores sensoriais, né, que são a audição, o tato, o sistema gustativo, o visual, a propriocepção e o vestibular. Temos nós esses dois a mais. Então, a partir daí, o terapeuta vai identificar quais sistemas devem ser usados, devem ser trabalhados com mais ênfase, né? Só que, geralmente, para o terapeuta ocupacional de integração sensorial, os 3 principais sistemas que nós usamos mais e que nós conseguimos muita eficácia no tratamento são o sistema tátil, o vestibular e o proprioceptivo. Então, a criança vindo para a sala de integração sensorial, ela vai ser ela que vai nortear a terapia. Então, ela que vai explorar o ambiente, ela que vai
buscar qual aparelho ela vai querer mais usar, qual equipamento ela vai usar de acordo com a necessidade dela, e a partir daí o terapeuta ocupacional vai intervir e vai trabalhar em conjunto, traçar metas para que haja um input sensorial, né, que ela faça esse input sensorial, ela organize essas informações no sistema dela e ela transmita em uma resposta adaptativa. E essa resposta adaptativa é o que a gente mais busca na integração sensorial, que vai fazer com que a criança ela se torne muito bem, mais hábil, né? Ela desempenhe suas tarefas e tudo mais. Sim, e a idade, né? A idade geralmente é a idade escolar, e a criança pode começar a integração sensorial desde muito pequena, 1 ano, e assim a gente acompanha toda essa idade escolar, não extinguindo as outras idades, mas assim é mais voltada para esse público. Lara, e como é a avaliação? Então, a avaliação é extremamente importante, né, para a gente saber realmente quais fatores a gente deve trabalhar com a criança. Então, a avaliação se dá através de uma observação clínica, onde o terapeuta vai observar toda a criança no ambiente da sala da integração sensorial. Ela vai traçar as metas que a criança necessita naquele momento, vai fazer uma entrevista com os pais para saber como é esse desempenho ocupacional da criança, como é o desempenho dela nas atividades sociais, na escola, vai fazer um link com a escola, com o professor, para ver como essa criança é nesse ambiente escolar, e vai também fazer testes padronizados, né, que são testes específicos para determinadas áreas, que vai nortear o terapeuta ocupacional e vai saber se essa criança ela possui qual transtorno ela possui, se ela possui um transtorno de modulação, se ela possui um transtorno de discriminação, e a partir daí verificar quais são as metas para o plano terapêutico. Então, caso a criança tenha um transtorno de modulação, ela tem uma dificuldade, o sistema nervoso central dela tem uma dificuldade de receber essa informação, né, de codificar essa informação. Então, ela é mais primária, a criança ela pode ter uma hiperresponsividade a algum estímulo, ou seja, ela tem uma baixa tolerância ao estímulo, ela tem uma hiporresponsividade a certo estímulo, ela busca muito estímulo, ela está o tempo todo buscando, ela é muito ativa. Então, isso é um transtorno de modulação. E tem um transtorno de discriminação também, que ele é um pouco mais rebuscado. A criança, ela tem uma dificuldade nessa interpretação do estímulo que ela recebe. Então, assim, muitas vezes ela não vai saber aonde foi tocada, ela vai ser desastrada, ela pode ter uma dificuldade de assimilar certas respostas, né, de transmitir certas respostas esperadas. Então, essa criança ela pode ter uma caligrafia ruim, uma dificuldade nas atividades manuais, uma atividade na destreza, na parte oral e da fala. Então, assim, ela tem essas dificuldades que são um pouco mais rebuscadas. Então, também temos as dificuldades, os transtornos motores que têm base sensorial, e muitas vezes essa criança ela tem um tônus muito baixo, ela tem um equilíbrio difícil, né? Ela não consegue ajustar o seu corpo, então isso também serve de alerta, e ela pode ter uma dispraxia, né? Então, assim, esses pontos têm que ser avaliados pelo terapeuta para ver qual que devem ser mais trabalhados, não dizendo que a criança ela pode ter somente um problema de modulação em um sistema sensorial, ela pode ter em vários sistemas, ela pode ter um problema de discriminação em outros sistemas também. Então, isso é muito importante. Outra coisa, Lara, que eu queria falar é que o terapeuta ele também não fica só no ambiente da sala da integração sensorial, né? Ele sai também, ele auxilia a criança nos aspectos sociais, na escola, né? Então, às vezes a criança ela tem dificuldade de se concentrar e o terapeuta ele vai trazer adaptações, trazer apoiadores para ele, para essa criança. Então, a criança vai usar muitas vezes um colete ponderado, um colete de lycra. Ela vai precisar sair da sala para correr ou para ir no balanço e aí voltar para a sala, assim ela fica mais concentrada. Às vezes é estranho para quem está ouvindo isso, mas isso também é um apoiador, né? Às vezes ela precisa sentar atrás, lá no final da sala, ou então ela precisa sentar bem na frente.
a iluminação também da sala. Então, assim, para você ver que esses sistemas a gente trabalha em todos os aspectos da vida da criança, né? E o principal para a integração, para a criança com a desordem na integração sensorial ou com a disfunção sensorial, ela está motivada, né? Então a gente sempre busca essa motivação, o engajamento dela na terapia, essa autorregulação, a praxis, né, que é a ideação, planejamento e execução da tarefa motora. Então a gente visa isso buscando uma adaptação no comportamento e para, no final de tudo, a criança ter uma plasticidade cerebral, né, essa plasticidade cerebral ela acontecer de uma maneira mais enfática e melhorar em todos os aspectos da vida da criança. Excelente. E como a integração sensorial pode auxiliar nos atrasos de linguagem? Uma vez que a linguagem é um sistema complexo, né, que integra unidades sensoriais, motoras e linguística. Pois a gente pensa assim num atraso de fala, que muitas vezes o atraso de fala ele é somente isso, mas muitas vezes não é, né? A criança ela vem com um conjunto, um misto. Então, por isso da importância, Lara, da gente intervir de maneira multidisciplinar, né? O terapeuta ocupacional com o fono, com o psicopedagogo, com o psicólogo e com todos os outros profissionais para a gente verificar todos esses aspectos, porque esse problema de fala ele pode ter uma base sensorial, ninguém sabe, é um alerta para a gente. Então, ele pode também vir em conjunto com outras dificuldades, sejam elas cognitivas, motoras, de âmbito social. Então, a criança, ela vai demonstrar isso em vários aspectos. Às vezes a família, ela percebe, mas ela não compreende muito bem de fato. E o profissional não. Ele vai saber, realmente a criança precisa disso. Vamos analisar, vamos fazer uma avaliação, vamos pensar em conjunto, vamos ter um raciocínio clínico para melhor trabalhar com essa criança. Então, o terapeuta ocupacional, na fala, como você me perguntou, ele vai trabalhar, não só isso, ele vai trabalhar através do brincar, esse desempenho da fala nos pares, em conjunto, os aspectos cognitivos, a regulação de alguns sentidos, né? Então, vai trabalhar no âmbito para que a criança tenha mais autonomia também, né? Então, assim, mesmo com um problema de fala, com a dificuldade, que ela tenha autonomia, que ela tenha independência, que ela saiba interagir com o outro da melhor maneira possível de acordo com a faixa etária dela, né? Então, assim, sempre voltando para isso, para o limite que ela pode atingir de acordo com essa faixa etária, mas assim, a importância de se trabalhar em conjunto, isso é muito importante. Assim, a família tem que perceber isso, tem que observar esses sinais de alerta, não deixar passar certas queixas, né? Comunicar o médico, comunicar o neurologista, o psiquiatra, o médico que for que acompanhar a criança, para eles entenderem, né? Assimilarem tudo isso e trazer para o profissional capacitado. E aí, assim, o profissional verificar com a equipe, verificar o que é melhor para essa criança, traçar esse plano. Então, gente, é muito importante uma avaliação bem feita, um olhar clínico voltado individual, né? Pensando em todas as necessidades da criança, sejam elas sociais, de atividade de vida diária, que eu falei pouco aqui, mas né, tem tudo isso, da autonomia. Então, pensar num todo. Doutora Lara, quero agradecer pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço. E no futuro eu quero falar muito sobre a terapia ocupacional, que é uma parte, né? A integração sensorial é uma parte da terapia ocupacional. A terapia ocupacional é muito ampla e aqui no INPE a gente trabalha com um público bem vasto e assim tem respostas muito boas. Então venham conhecer o nosso serviço, observe esses alertas das suas crianças e para a terapia ocupacional no geral, né? Todo o público. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, o Panorama e o Instituto INPE. O
O Panorama, experiência além da notícia.